Olá, no seu programa Consciência Espírita de hoje, nós estamos conversando sobre um tema muito importante, as muitas moradas da casa de meu pai, as muitas moradas do meu pai, palavras de Jesus. Nós estamos conversando com muito carinho o nosso convidado especial, Luiz Carlos Gedo, que é ufólogo estudioso dessas evidências de vida extraterrestre, desses contatos aqui que estão sendo observados, documentados, filmados, e nós gostaríamos de voltar a uma imagem de um extraterrestre e o meu companheiro aqui estava explicando com muito carinho do que se trata esta imagem tão interessante. Bom, é uma entidade vista na década de 50 na França e muita gente perguntaria, Afonso, mas como é que um ser de outro orbe pode ser um humanoide? Nós temos duas respostas que explicam isso, uma na área espírita e outra na área científica. Na área espírita, quem pesquisa o perispírito, né, sabe que predomina, o perispírito é um molde, né, do nosso corpo, e o molde predominante é justamente a forma humanoide, cabeça, tronco e membros. Na área da ciência nós temos o biólogo inglês, o Rupert Sheldrake, que fala dos campos mórficos, né, novamente falando da predominância da forma humanoide. Agora, as variações ocorrem, né, você pode notar que ele usa um tipo de lente protetora na vista, né, ele parece ter os olhos maiores do que o nosso. Não podemos esquecer que quando uma entidade está encarnada num determinado planeta, ela sofre interferências do meio ambiente, né? O planeta mais próximo ao Sol, olhos menores; um planeta mais distante, olhos maiores. As orelhas vão depender da atmosfera, a propagação do som, pode ser maiores, pode ser menores. É racional. É racional. A altura relativa à gravidade do mundo, uma intensa gravidade, um tamanho mais baixo, menos gravidade, um ser de estatura maior. Então, como nós vemos, não foge, né? Então, muitas pessoas às vezes me perguntam, mas Luiz, por que nos filmes se mostram monstros, aquela coisa terrível? Nós não podemos confundir, né, cinema, lazer, com pesquisa séria. Fantasia. Exatamente. Então, o que nós vemos aqui é um ser de baixa estatura, na faixa de 1,5 m, né? Ele não respira o nosso ar, visivelmente, ele usa um capacete hermeticamente fechado, um traje fechado com luvas, né? Mostrando que sua atmosfera é algo diferente da nossa. Pergunta, Luiz, como é que se chegou a essa ilustração? Testemunho. Então, são pessoas que observam. Você vai fazer uma bateria de testes psicológicos, você vai verificar a credibilidade da pessoa, uma série de coisas. Aí você vai fazer o desenho, né, de acordo, e muitas vezes você pode se utilizar, inclusive, de hipnose, né, para que a pessoa dê um relato mais detalhado, porque nem sempre você consegue lembrar de todos os detalhes, mas aquilo está fixado no seu subconsciente. Então, aí a hipnose é uma ferramenta extremamente útil na pesquisa da ufologia. Muito bem, nós temos mais imagens. Aqui nós vemos um astronauta na Lua, né? É a missão da Apollo 16. Nós vemos ao fundo um objeto voador não identificado próximo ao local onde está o astronauta, né? Nós vemos o veículo lunar ao fundo, nós vemos ele com uma ferramenta, né, colhendo amostras, e nós vemos o objeto claramente luminoso. Não é uma imagem anômala de lente, nem um fenômeno de reflexo anômalo. Você sabe, Luiz, essa imagem excelente que você trouxe para nós me traz uma reflexão. Eu vejo ali a evidência de uma presença extraterrestre numa evolução, numa escala evolutiva muito acima da nossa, que deve estar nos observando com olhos de simpatia, de comiseração, porque perante a tecnologia que eles apresentam, a nossa ainda é bastante incipiente. Vamos tentar recordar um presidente de triste memória, né? Nós estamos mais para a carroça, né, do que para um veículo espacial, pelo menos por enquanto, né? Mas os próprios astronautas que conseguiram falar alguma coisa, porque existe uma censura, né? Eles são militares na maioria, então eles têm um juramento de sigilo, mas o Neil Armstrong, o Edgar Mitchell, que teve na Apollo, se eu não me engano, 14, ele mesmo fala que são veículos assim assustadoramente superiores aos nossos. Uma tecnologia talvez séculos ou milhares de anos à nossa frente. Então, Afonso, não podemos esquecer, né, que um dia chegaremos lá também, né?
Né? Nós já vivemos época que o voo era algo sobrenatural. Hoje nós vemos um avião, né? E não é mais sobrenatural. Você não andou, certamente, não andou, não vai contra. Então você não sabe o que é isso. Sei. Um Electra 2. Electra 2? Constellation? Não, a esse eu já não cheguei a voar, mas... Né? Deus do céu. O que nós temos mais aí? Então, aqui nós vemos uma imagem em Marte. Né? Nós vemos um muro retilíneo. Né? Parece uma estrutura em T. Né? E nós vemos a sombra, mostrando que a estrutura é retilínea. É uma foto feita de órbita. Né? Então, portanto, essa estrutura é de proporções quilométricas. Não é uma formação da natureza. Retilínea, não. Não é? Não. A natureza não faz formas absolutamente retilíneas. Coisa que está acontecendo aí, você vê pela sombra. E a proporção é gigantesca, porque a foto está sendo feita de órbita. Né? Se puder, a imagem seguinte. Aqui nós vemos um outro tipo de ser também. Né? Nós vemos uma mulher ali. Esse caso ocorreu no Brasil, em Minas Gerais, também na década de 50. Famoso. Sim, é o caso Vilas Boas. Nada a ver com os indianistas, sertanistas Vilas Boas, é um homônimo, mas ele foi levado a bordo de um veículo por esse tipo de ser. A mulher, né, se apresentou a ele dentro da nave sem vestimenta, fora do veículo, eles usavam um tipo de vestimenta. Quando o Antônio estava dentro do veículo, ele notou que havia tubos pequenos no canto da parede. Ele viu sair uma espécie de gás, talvez fosse uma amostra da atmosfera deles. Ele passou muito mal, né? Ele chegou a vomitar devido ao cheiro. E aí aquela mulher entrou ali no recinto onde ele se encontrava. É um caso também muito famoso, um dos primeiros, né, pesquisados aqui no Brasil, um dos primeiros casos de abdução a nível mundial. Também ocorridos no Brasil. E o Brasil é o segundo país no mundo em incidência ufológica, só perto dos Estados Unidos. Esses contatos têm sido pacíficos na sua extensão, na sua maioria, Luiz Ricardo? Nós vamos pegar o seguinte, 92% dos seres que nos visitam, eles não querem contato com o ser humano. Eles evitam, se eles percebem a tua presença, eles voltam para o veículo, decolam, ou se eles te considerarem uma ameaça, eles usam de armamentos, te paralisam, você não consegue se mover, eles entram dentro do veículo e parte. Agora, existe um núcleo de 6%, 7% que realmente se mostra ao ser humano, faz questão que você o veja, né? Como se tentássemos acostumar à sua presença. Eles têm extrema preocupação na evolução humana e, principalmente, né, para nós que somos espíritos, eles têm profunda preocupação com a espiritualidade do ser humano, para que se o ser humano se espiritualize mais. Isso é uma condição necessária que eles demonstram para nós, para que haja uma evolução completa. Né? Que esse nível que nós estamos agora, de alta tecnologia e baixa espiritualidade, é extremamente perigoso para o ser humano. E tem 1%, 2% no máximo, que é aquele que vai reagir de acordo com a sua atitude. Se você atirar, ele atira também, você leva a pior. São raros os casos, mas existem casos de morte envolvendo seres extraterrestres. Claro está que nós não vamos, no programa de hoje, nós não vamos conseguir nos aprofundar mais, mas a minha intenção era justamente essa, era trazer essas informações, apresentar a vocês o Luiz Ricardo Gedo, que faz esse programa sobre ufologia, fenômeno UFO, na Rádio Boa Nova, na TV Mundo Maior, e que está conosco aqui, trazendo um pouco do seu conhecimento, que é bastante grande, abrindo um pouquinho do baú, e certamente, na medida da sua agenda, das suas possibilidades, ele vai estar aqui conosco. Eu gostaria que você olhasse para aquela câmera e se dirigisse aos nossos amigos, trazendo aquela mensagem de reconforto espiritual, porque nós não estamos sozinhos no universo. Bom, eu queria novamente agradecer o convite aqui seu e da produção. E, como é dito, os deuses não são feitos da noite para o dia. Hoje vivemos essa fase ainda de baixa espiritualidade, chegará o dia, né? Como disse o mestre, sois deuses, um dia farão mais e melhor do que eu. E eu acredito sinceramente nele. Então eu acredito que nosso momento é um momento passageiro e que um dia estaremos, né, dando exemplo a outras civilizações aí do universo. Era a mensagem que eu gostaria de deixar. Quero agradecer do fundo do coração a Luiz Ricardo por estar aqui conosco no programa de hoje
Eu e o Luiz Ricardo desejamos a você muita paz, muita saúde e muita luz. Até o próximo programa.